Olá, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa correção de hoje, páginas 127 e 126 de Matemática 2. Vamos aqui à primeira questão, que diz o seguinte: usando uma calculadora, efetue os cálculos. Aí o item A, 2 inteiros e 8 décimos vezes 10, né? Aí a gente vai deslocar-se uma casa para a direita, mas vocês usar lá a calculadora, né? Porque ele tá pedindo. Então, fica 28. Item B, 8 inteiros e 15 décimos vezes 100. Então, você vai se deslocar duas casas para a direita, então vai ficar 815. Item C, 1 inteiro e 75 centésimos vezes 1000. Você vai se deslocar três casas, uma, duas, 3, vai ficar 1.730. No item D, 66 inteiros e 1 décimo, dividido por 10. Você vai voltar uma casa para a esquerda, né? Então, vai ficar 6 inteiros, 661 centésimos. Item E, 254 inteiros e 9 décimos dividido por 100. Você vai voltar duas casas para sua direita, para sua esquerda, uma, duas. Vai ficar 2 inteiros, 549 milésimos. No item D, você tem 3 inteiros e 5 décimos dividido por 1000. Você vai voltar 3 casas. Vai ficar 35 décimos de milésimos. No item G, eu tenho 2 dividido por 10, você vai voltar uma casa, vai ficar 2 décimos. E no item H, você tem 5 dividido por 1000, você vai voltar 3 casas, vai ficar 5 milésimos. Vamos para a questão 2 agora. Complete as sentenças com os símbolos maior que, menor que ou igual a. O item A, 1 inteiro, 870 milésimos vezes 10. E a gente resolver aqui, a gente vai andar uma casa para a direita, então vai ficar 18 inteiros. O resultado vai ficar 18 inteiros e 70 centésimos. Aqui do outro lado, a gente vai ter 187 milésimos dividido por 10. Então, a gente vai voltar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,0187. Então, 18 inteiros é maior, né, do que 0. Tá comparando aqui a parte inteira. Então, o sinal que você vai colocar aqui é o sinal de maior. Item B, você tem 346 inteiros e 5 décimos dividido por 10. Então, você vai voltar uma casa. Vai ficar 34 inteiros e 65 centésimos. Aqui você tem 3.465 décimos de milésimo, vezes 100. Você vai se deslocar 3 casas a partir da vírgula para sua direita. Duas casas, né, ó, 2 casas. Vai ficar 34 inteiros e 65 centésimos. Então, eles são iguais, ó. Parte inteira é 34 e 34 em ambos, e parte decimal é 65 e 65 em ambos. Então, sinal de igualdade. No item C, eu tenho 2 inteiros e 61 milésimo vezes 100, e 206 inteiros e 1 décimo vezes 10. Aqui, ó, eu vou deslocar-me duas casas para minha direita. Então, fica uma, duas. Então, vai ficar 206 e 1 décimo. E aqui, eu vou me deslocar uma casa para minha direita. Então, vai ficar 2.000
2.061. Então, 2.061 é maior que 206. Então, você vai usar o sinal aqui, ó, de menor, né, ó, porque 206 inteiros é menor que 2.061. Aqui nós temos 5.940 dividido por 100, então, você vai voltar 2 casas para sua esquerda. Vai ficar 59 inteiros e 40 centésimos. E aqui, eu vou dividir 59 inteiros e 40 centésimos por 10, vou voltar uma casa para minha esquerda. Então, vai ficar 5 inteiros, 940 milésimos. Então, 59 inteiros é maior que 5 inteiros. Então, aqui vai ficar o sinal maior que. Questão 3. Quais teclas podem ser usadas para registrar o número 3 inteiros, 48 centésimos no visor de uma calculadora sem usar a tecla, né, com o pontinho aqui, sem você colocar diretamente 3 inteiros e 48 centésimos, né, que nós temos uma sugestão de resposta. Então, você fazer o seguinte, você pegar 348 e dividir por 100, porque quando você pegar 348 e dividir por 100, o resultado vai ser 3 inteiros e 48 centésimos, porque você vai voltar no final do número 2 casas. Então, esse resultado vai ser igual a 3 inteiros e 48 centésimos. Essa é só uma sugestão, tá? Qual é o perímetro do decágono regular a seguir? Aí, ele diz o seguinte, ó. Decágono é um polígono de 10 lados e em um polígono regular, todos os lados têm a mesma medida, ou seja, esse lado aqui é 2,7 centímetros. Então, esse lado aqui também vai ser 2,7. Esse também vai ser 2,7 centímetros. Esse também. Esse e esse. Ou seja, todos os 10 lados vão ter 2,7. Então, pra gente não sair somando 2,7 mais 2,7 mais 2,7, a gente pode fazer como? Multiplicando, né? Não são 10 lados iguais? Então, vai ficar 10 vezes 2,7. Então, 10 vezes 2,7. Multiplicar por 10 vai ser o quê? Deslocar-se a vírgula uma vez para a sua direita. Então, você vai andar, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar o quê? 27,0. Precisa colocar o vírgula 0? Só se você quiser, tá? Então, quer dizer que o perímetro é 27 centímetros. Questão 5. Sabendo que a altura do térreo e dos demais andares de um prédio é de 10 andares, de um prédio de 10 andares é 2,8 metros, qual é a altura total do prédio? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma altura do térreo, que é 2,8 metros, e tenho mais 10 andares, que também cada um tem 2,8 metros. Então, vamos calcular aqui quanto vai ser a altura total dos 10 andares. Que cada andar é 2,8 metros de altura, e no total eu tenho 10. Então, vou fazer o quê? 10 vezes 2,8. Então, 10 vezes 2,8 vai ser deslocar-se uma casa, multiplicar por 10 para minha direita. Então, vai ficar 28 metros. Os 10 andares aqui, ó, daqui até aqui, tem 28 metros. Aí, tá faltando aqui agora o térreo. Ele disse que o térreo também é 2,8 metros, então, vou somar 28 mais 2,8 metros, que vai dar 30,8 metros. Então, o prédio tem 30,8 metros de altura. Ó, você deve armar a continha
Ó. Vai ser 28 mais 2,8. Então, você vai igualar as casas decimais. Então, vai ficar 28,0 mais 2,8. Então, vírgula tem que ficar abaixo de vírgula, décimo abaixo de décimo, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Então, vai ficar 0 mais 8, que é 8. Repete a vírgula. 8 mais 2, que é 10. Vai 1. 1 mais 2, que é 3. Então, fica 30,8 metros de altura. Vamos agora para a página 127, a questão 6. Como 10 milímetros é igual a 1 centímetro, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Para fazer certas transformações de unidades de medidas de comprimento, temos que efetuar multiplicações ou divisões por 10, por 100 ou por 1000, como mostrarei no esquema a seguir. Então, para transformar 3,2 centímetros em milímetros, eu vou ter que multiplicar por 10, de centímetros para milímetros. E de milímetros para centímetros, eu vou dividir por 10, ok? De metros para centímetros, eu multiplico por 100. E de centímetros para metros, eu divido por 100. De quilômetros para metros, eu multiplico por 100. E de metros para quilômetros, eu divido por 100 não, tá, gente? Por 1000. Multiplico por 1000 e divido por 1000. Agora, complete cada igualdade com o número que a torne verdadeira. Então, aqui no item A, eu quero transformar de metros para centímetros, tá? De metros para centímetros. Observe que de metros para centímetros eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 vai me deslocar-se 2 casas para minha direita. Então, ó, a partir da vírgula, 1, 2. Então, eu vou eliminar a vírgula. Então, vai ficar... A vírgula ficaria bem aqui, ó, vírgula 0. Então, não tem necessidade de a gente colocar o vírgula 0. Então, vai ficar 5.264. No item B, eu quero transformar de centímetros para milímetros, tá? Então, de centímetros para milímetros. De centímetros para milímetros, eu multiplico por 10. Multiplicar por 10 é deslocar-se uma casa para minha direita. Então, eu eliminei a vírgula, vai ficar 359 milímetros. Item C, eu quero transformar de quilômetros para metros. De quilômetros para metros, eu multiplico por 1000, ou seja, eu desloco 3 casas para minha direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 3.914 metros. No item D, eu quero transformar de centímetros para metros. De centímetros para metros, eu divido por 100, ou seja, eu vou deslocar-me 3 casas para minha esquerda. 2 casas, perdão. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 0,213 metros. No item E, eu quero transformar de milímetros para centímetros. De milímetros para centímetros, eu divido por 10. Então, vou deslocar-se uma casa para minha esquerda, a partir da vírgula. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 8. Então, fica 3,84 centímetros. No item F, eu quero transformar de quilômetros, de metros para quilômetros. De metros para quilômetros, eu divido por 1000. Então, eu volto 3 casas decimais a partir do final do número, para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,076. Aqui eu preencho com 0, coloco a vírgula e preencho com 0. Questão 7. Para sinalizar parte de uma rodovia, serão instalados taixões refletivos, popularmente conhecidos como olhos de gatos. Inicialmente, foram instalados 2 taixões a distância de 37,7 metros um do outro.
Entre eles serão colocados mais 9 taixões, de maneira que a distância entre 2 consecutivos seja a mesma. Qual será em metros a distância entre 2 taixões refletidos consecutivos? Então, vamos lá. Ele diz que inicialmente foram colocados, 2 taixões, a distância de 37,5. E depois, entre eles, foram colocados mais 9 taixões. Então, vão ficando num total de 10, Para calcular a distância consecutiva entre eles. Então, eu vou pegar o total da distância, que é 37,5 entre o primeiro e o último que foi colocado, e dividir por 10. Ok? Dividir por 10 é voltar uma casa decimal para minha esquerda. Então, vai ficar 3,75 metros. Então, a distância é de 3,75 metros. Vamos para a questão 8. Veja como foi feito o cálculo do desconto de 10% sobre o preço de um produto que custa R$ 85,00. De maneira parecida, calcule 10% de R$ 43,70. Então, vamos ver como é que foi feito. Como 10% é a 10ª parte de um total de 100%, eu dividi o preço do produto por 10. Então, ele pegou R$ 85,00 e dividiu por 10, que deu R$ 8,50. Então, o desconto do produto foi de R$ 8,50. Então, ele pede para a gente fazer da mesma maneira para descobrir o desconto de 10% no valor de R$ 43,70. Então, a gente vai pegar R$ 43,70 e dividir por 10. Dividir por 10 é me deslocar-se para a minha esquerda do uma casa decimal, Então, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 3. Então, vai ficar R$ 4,37, não é isso? Ah, tia, mas vai ficar um zero aqui. 700, dessa forma. Esse zero aqui não implica em nada, porque ele tá depois da vírgula. Então, você deixa só R$ 4,37, ok? Então, o desconto de 10% em R$ 43,70 é de R$ 4,37. Vamos para o item B. O valor que terá um produto que custava R$ 26,30 após um desconto de 10%. Primeiro, vamos calcular o desconto, que é dividir o valor por 10. Então, vai ficar 26,30 dividido por 10. Então, vou voltar uma casa para a minha esquerda. Então, vai ficar R$ 2,63. E agora, esse é o desconto, R$ 2,63. Então, vamos subtrair do valor inicial do produto sem o desconto, que era R$ 26,30. 3 para 0 não dá, vou pegar emprestado. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 10. 3 para 10, 7. 6 para 2 não dá, vou pegar emprestado no 6, que vai ficar 5. E aqui vai ficar 12. 6 para 12 é 6, repito a vírgula. 2 para 5 é 3. E 0 para 2 é 2. Então, o valor do produto após o desconto vai ser de R$ 23,67, ok, meus amores? Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje. Beijos, tchau, tchau!